Vamos orar pelo varão, né? Vocês esticem suas mãos para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, dessa noite. Que o Senhor usa o Senhor da tua maneira, tudo aquilo que Ele queria aqui, seja honra maravilhosamente, Senhor, seja abençoado com muita palavra que Ele falar. Abençoe ele, a família dele, abençoe o lar dele, Senhor. Abençoe a toda a igreja que está usufruindo dessas palavras. Que nós possamos sair daqui, Senhor, em posse de vitória. Em nome de Jesus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Eu saúdo os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias no Salmo de número 89. Vamos ler o verso de número 34. Aleluia. Estamos muito felizes por estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que diz assim: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Amém? Você pode se assentar dando glória a Deus. Aleluia. Palavra maravilhosa do nosso Deus, que traz uma promessa extremamente importante para cada um de nós nessa noite. A primeira coisa que eu consigo observar aqui nessas palavras, em que o salmista Etan, ele escreve no verso de número 34, é uma promessa que Deus fez ao rei Davi. E ele diz que ele não quebrará o concerto ou a aliança. Não alterarei o que saiu dos meus lábios. Primeira coisa que eu consigo observar aqui neste texto é a fidelidade de Deus. O homem, ele pode nos decepcionar. O homem pode virar as costas para cada um de nós. Podemos muitas das vezes colocar a nossa confiança em pessoas e eles traírem a nossa confiança. E ainda assim, nós vamos conseguir nos recuperar dentro de uma traição, dentro de uma quebra de aliança que o ser humano ele vem a fazer conosco. Só que neste texto nós podemos observar a fidelidade de Deus para com todos aqueles a quem estão dentro da sua aliança. Para todos aqueles que estão dentro de uma promessa, dentro de algo que Deus colocou e estabeleceu. Deus jamais vai deixar de cumprir as suas promessas. Deus jamais quebrará a sua aliança. O que Ele determinou, o que Ele disse que vai fazer, não importa o que aconteça, Ele vai cumprir. No início do salmo, o próprio salmista Etan, que foi um dos líderes levita no templo, na época
época de Davi, alguém que regia louvores dentro do templo, que acompanhou a ascensão do rei Davi. E neste versículo 30, nesse verso 34, melhor dizendo, porque o Salmo não tem versículo, ele tem verso. Ele vem dizendo algo que ele mesmo acompanhou. Ele mesmo viu Deus cumprir, ou melhor dizendo, Deus fazer uma promessa para o rei Davi, dizendo para Davi que sobre o trono dele não faltaria um rei. Deus fez essa promessa para Davi, e Etã estava observando aquilo que Deus havia prometido para Davi. Só que passa o reinado de Davi para Salomão, e chega o reinado até o filho de Salomão, que é Roboão. E o que acontece dentro do contexto deste salmo? Roboão começa a colocar impostos no reino, começa a pressionar o povo se revolta, e há uma rachadura dentro da nação de Israel. Existe uma divisão. Etã está observando tudo o que está acontecendo, está vivenciando tudo o que está acontecendo, e Etã, nesse Salmo 89, ele entra em crise. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para Davi e parecia que não estava sendo cumprida. Deus estabeleceu o trono de Davi. Esse trono ele permanece em Salomão. Mas quando Roboão ele assume o reinado, Roboão se torna alguém tão vaidoso que ele pede conselhos para os sábios, e os sábios dizem para Roboão: Roboão, você precisa aliviar o fardo do povo, você precisa tirar os tributos, é a melhor coisa a ser feita. Só que Roboão, ele não pede conselhos somente para os sábios. Roboão também chama os seus amigos e pergunta: o que eu tenho que fazer? Qual que é a opinião de vocês? E nas minhas palavras é como se os amigos dele tivessem dito: ei, essa é a hora de você governar, esta é a hora de você fazer do seu jeito, esta é a hora de você aproveitar aquilo que está na sua mão. Ou seja, Roboão decide colocar um tributo maior, e ele chega a dizer que o dedo mindinho dele seria mais pesado do que o dedo maior do seu pai. Glória a Deus. O povo se revolta. Existe uma crise política dentro da nação de Israel. 11 tribos vão para um lado e 2 tribos ficam de outro lado. É aí que acontece a rachadura entre o reino a rachadura que resulta no reino de Judá, que é o reino do sul, e o reino do norte, que é o reino de Israel. O reino de Israel, por conta desta rachadura, começa a se corromper com outros ídolos, deixa de adorar a Deus, e a idolatria começa a entrar, porque o rei que está governando não é da descendência de Davi. No reino do sul, Roboão continua reinando, e ali continua-se a descendência de Davi. Observe que por conta de uma atitude errada, por conta de atitudes erradas que já começaram com Davi, porque Deus havia estabelecido uma aliança com Davi, mas Davi não havia honrado a aliança que Deus tinha feito com ele. Aleluia! Começa quando ele pega a mulher do seu mais fiel soldado, mata ele e fica com a mulher dele. A partir daquele momento, Davi começa a dar ouvidos aos seus próprios desejos, começa a dar ouvido à sua própria carne,
Posteriormente, Salomão casa-se com várias mulheres, cada uma de uma etnia, e veja, a idolatria começa a entrar dentro do reino. O inimigo começa a achar oportunidade, o inimigo começa a achar brechas. Glória a Deus. E Salomão, embora fosse um homem muito sábio, estava se corrompendo até mesmo com a idolatria. Deus havia estabelecido uma aliança com Davi que iria perpetuar-se através de Salomão e de todos os seus descendentes. Só que Deus faz a parte dele e ele não volta atrás, mas Deus também espera que o homem faça a parte dele. Aleluia, Deus. Porque o que compete a Deus é a área da impossibilidade. Deus é o Deus do impossível. Ele não é o Deus do possível. Por quê? Porque o possível cabe a mim e a você. Glória a Deus. Tem coisas que somente Deus pode fazer, mas tem coisas que quem tem que fazer sou eu e você. Deus estabelece uma aliança com Davi. Deus estabelece uma aliança com a descendência de Davi. E Etã está observando tudo isso que eu estou te passando, está vendo toda essa crise dentro do reinado. E se você ler o Salmo completo, você vai ver que Etã está em crise. Etã está em crise. Ele começa dizendo quem é Deus, depois ele começa a dizer o que foi que Deus disse, e começa a questionar a Deus por que Deus não está cumprindo o que ele falou. Porque ele não está conseguindo observar a promessa de Deus sendo cumprida. Ele está em crise. Deus disse que ia fazer uma coisa, mas não está acontecendo o que Deus disse. Por que, Deus? Ele começa dizendo: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca eu manifestarei a fidelidade de geração em geração. Embora eu não entenda o que está acontecendo, Senhor, eu vou cantar a sua benignidade, eu vou cantar a sua fidelidade, porque existe um mistério que eu não consigo compreender. A tua mão está trabalhando, você está agindo, você está no controle, mas como homem eu não consigo compreender. Eu sou falho, eu sou pequeno, há uma limitação em mim. Pois disse eu: a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmará tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Olha o que ele disse: a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Senhor, eu vi o que o Senhor disse, eu tenho convicção do que eu ouvi. O Senhor fez uma promessa, mas posteriormente no Salmo ele vem dizendo: Senhor, mas por que o Senhor permitiu que acontecesse o que aconteceu? Por que é que está acontecendo essa crise? Se o Senhor iria estabelecer, era um reino de 12 tribos, e por conta da atitude de Roboão, se torna um reino da descendência de Davi com somente 2 tribos. O que está acontecendo? Eita glória. Deus, maravilhoso é o Senhor, Deus. Só que muitas das vezes Glória a Deus. Deus faz uma promessa para mim e para você, e nós queremos interpretar segundo a nossa ótica. Só que os caminhos de Deus, eles sempre são mais altos do que o nosso. Enquanto nós estamos olhando para coisas físicas, terrenas, momentâneas e passageiras, Deus está olhando para o âmbito da eternidade. O que Deus estabelece não está no plano físico somente. O plano físico
estabeleceu para toda uma eternidade. Porque Deus disse que iria estabelecer o trono de Davi e não faltaria um sucessor para o trono de Davi. Mas Etã, ele está olhando o presente, está olhando o que ele viu no passado, a promessa de Deus. Aleluia! Como foi o desenrolar da promessa de Deus sobre a vida de Salomão e de Roboão? Agora ele já idoso está observando e não está vendo continuar aquilo que Deus havia estabelecido. E isso me traz à memória a história de Lázaro, quando ele adoece. Olha que interessante. Lázaro, Marta e Maria escutavam a Jesus dentro da sua casa, mas eles não eram simplesmente meros ouvintes. A palavra de Deus vai nos dizer que eles eram amigos íntimos de Jesus. Provavelmente, quando Jesus estava chegando em Betânia, por Lázaro, Marta e Maria terem muito dinheiro, provavelmente eles eram pessoas muito abastadas e tinham uma residência grande. Eles abriam a porta da sua casa para os discípulos e Jesus entrarem e pousar lá. Eles alimentavam. A palavra chega a dizer que Marta fica preocupada para servir, enquanto Maria se assenta para aprender. E Marta se revolta, dizendo: Senhor, o Senhor está vendo isso? E Jesus chega a dizer: ela escolheu a melhor parte. Ela está me ouvindo. Ela está absorvendo. Glória a Deus. Todas as vezes que Jesus ia para Betânia, eles faziam questão de abrir a sua porta. João, o apóstolo do amor, o discípulo do amor, chega a dizer: aquele a quem tu amas, ele escreve, a quem tu amas. Uma intimidade tão grande que quando ele está doente, olha só, irmãos, quando ele está doente, as suas irmãs mandam uma carta para Jesus que estava em outro lugar, e o mensageiro diz: ei, aquele a quem tu amas está doente. E Jesus chega a dizer: esta doença não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Quando o mensageiro chega para Marta e Maria, o que acontece? Uma palavra de refrigério. O mensageiro diz: ele não vai morrer. Ele não vai morrer. O mestre disse que ele não vai morrer. Elas estão observando Lázaro cada dia pior, morrendo. Só que a palavra entrou no coração delas, e uma olhou para a outra, eu acredito dessa forma, e disse: ele não vai morrer. Se o mestre disse que ele não vai morrer, que essa doença não é para a morte, não é para a morte. Elas colocaram isso no coração. Mas foi isso que Deus fez? Não foi. Passa-se um dia, 2 dias, o mestre não aparece. Talvez passam 4, 5, e elas começam a ver o seu irmão definhar. Numa noite, talvez, em um momento de aflição, elas veem o seu irmão morrer. Agora imagina a cabeça. Você e eu podemos nos decepcionar com outras pessoas e ainda assim nos levantarmos. E se Deus nos decepciona? Aí é difícil. Quando nós colocamos uma expectativa em Deus e Deus nos decepciona. Elas ficaram arrasadas. Cadê o nosso amigo? Cadê aquele em quem nós confiamos?
ele não era o Messias. Ele não era aquele que iria vir e trouxe a mensagem e nós acreditamos. Imagine a confusão na mente delas. A mesma confusão que estava na cabeça de Etã. Mas você não prometeu, você não disse, você não deu a sua palavra de honra. O que está acontecendo com a geração de Davi? O Senhor não ia exaltar a geração de Davi? E o que acontece? O reino é dividido. E de 12 tribos sobraram só 2. Que humilhação é essa? Se você ler o Salmo, você vai ver: Senhor, você jogou a coroa de Davi no chão. As coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. Ele está decepcionado. Por quê? Porque a confiança dele estava em Deus. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas ainda assim havia no coração dele a esperança de que Deus iria fazer algo. Porque ele louva a Deus e diz que Deus é fiel. Agora veja, na história de Lázaro, Lázaro morreu. Depois de 4 dias que ele já tinha sido enterrado, estava lá na tumba. Depois de 4 dias, aparece Jesus lá no horizonte. Marta, ele apareceu, né? Vamos conversar com ele. Ele não era aquele que nós tínhamos confiado. Ela chega diante de Jesus e talvez apontando o dedo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse, em outras palavras, cumprido a sua palavra, a sua promessa, se o Senhor tivesse sido fiel, nós abrimos a porta da nossa casa, abrimos nosso coração, ouvimos, servimos vocês, colocamos vocês dentro da nossa casa, e quando nós precisamos de você, você não veio nos socorrer. Era isso que eu estava querendo dizer. Jesus lhe disse: o seu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar no último dia, já morreu. Não era isso que eu esperava, não era isso que eu tinha planejado, Senhor. Quando eu mandei a carta, era para o Senhor vir, e o Senhor disse que não iria morrer, e ele morreu. Você me decepcionou, é isso que ela está dizendo. Estou decepcionado. Só que em contrapartida vem Maria. Quando Maria chega diante de Jesus, a primeira coisa que ela faz é se ajoelhar diante dele, o adorar e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas olha o tom, aceitando o trabalhar de Deus é diferente, é uma outra postura. Naquele momento, vendo a aflição da sua amiga, entendendo o momento em que eles estavam passando, a palavra de Deus diz: e Jesus chorou. Jesus se compadeceu, ele sentiu a dor, ele sentiu também a incredulidade deles. E Jesus pergunta: onde foi que vocês colocaram? Eles vão até o sepulcro e ela diz: Senhor, já está cheirando mal. Jesus não perguntou se estava cheirando mal. Jesus só disse uma coisa: tira a pedra. Glória a Deus. Você precisa fazer o possível, porque depois que você fazer a sua parte, eu vou fazer a minha. Faz o possível. A possibilidade cabe a vocês. Tirem a pedra. Aleluia, Deus. Tirem o que está atrapalhando da promessa se cumprir. O que eu entendo? Que quando Jesus, após eles tirarem a pedra, Jesus ressuscitar a Lázaro, eu entendo que quando Jesus disse que aquela doença não era para a morte e Lázaro morreu
estava dizendo: ei, a morte não é o fim, é só uma estação. Glória a Deus. O final ainda não chegou, é só um período, é só uma estação, é só uma fase. Vocês precisam entender que não é do jeito de vocês, mas o meu plano vai além do que vocês estão imaginando, vai para a eternidade. E vocês querem entender uma coisa? Observe, se vocês lerem a história de Lázaro completa, vocês vão entender que depois que Jesus ele ressuscitou a Lázaro, foi o ponto de partida para os líderes de Jerusalém se reunirem e disserem: esse é o ponto final que nós precisamos colocar aqui, ele precisa morrer. Ou seja, o que aconteceu com Lázaro é o que resultou naquilo que eu e você recebemos hoje. Você consegue entender isso? Você só está aqui, eu só estou aqui porque nós recebemos a graça de Deus, e a graça de Deus só veio a nos alcançar